do HBS. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. De volta com o programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Alô Doutor, e com grande satisfação estamos recebendo o Dr. Marcelo Zardo, ele que é especialista em cirurgia plástica e reparadora e participa hoje conosco justamente para trazer novidades aí dentro da sua área de atuação e evidentemente o convite para você que está ligado à nossa programação permanecer aí. Estamos aí trazendo novidades para você. Tudo bom? Tudo bom, César. Uma grande satisfação estar aqui no teu programa, podendo falar de uma especialidade que muito me encanta, que é a cirurgia plástica. Sem dúvida nenhuma, nós aqui ficamos realmente gratificados com a sua presença aqui, até para alegrar aí o pessoal que está ligado no programa e trazer informações, principalmente as mulheres que gostam e apreciam a cirurgia plástica. Os homens também estão inclusos nesse universo. E crescendo. E hoje crescendo cada vez mais. A gente sabe que o universo feminino realmente tem um olhar todo especial, né, para a questão da estética e tudo mais. Mas nesse sentido, assim, eu gostaria que começássemos aí falando das novidades, doutor Marcelo. O que nós temos aí realmente em termos de novidade aí para esse ano? Olha, na realidade a cirurgia plástica ela tem vindo cada vez com maior força, principalmente em função da segurança que ela tem transmitido, né? A gente recebe auxílio de outras especialidades, tais quais a anestesia, e que tem mostrado um grau de segurança muito grande. Então, hoje a cirurgia plástica está conseguindo abranger uma população muito maior, com um nível elevado de segurança, onde a gente pode estar fazendo um trabalho em que o paciente sai gratificado e, ao mesmo tempo, tranquilo, né, por poder fazer com segurança, né? Sem dúvida. E claro que as situações hoje é muito cogitado a questão do Botox, né? Há pouco a gente conversava e sempre tem esses detalhes. E eu gostaria de saber não só a sua opinião, mas também as indicações em relação do Botox e o que o senhor aconselha aí o pessoal que está assistindo agora, de repente, quem sabe já se preparando, né? Fazer aquela manutenção preventiva que é interessante. Sem dúvida, a toxina botulínica, então, é um recurso que a gente tem eficiente para diminuir a quantidade de rugas que a gente tem na testa. Ele é um produto utilizado de forma muito segura, em que a gente faz no próprio consultório, e isso com ele se consegue aliviar as rugas e postergar o envelhecimento. Hoje a grande vantagem do uso da toxina, antigamente a gente usava em pacientes que já apresentavam rugas na face. Hoje a gente está começando a usar em pacientes que estão pensando em prevenir o desenvolvimento das rugas. Então, antes mesmo de o paciente apresentar rugas, ele já vem usando a toxina de uma forma a relaxar sua musculatura e assim poder passam-se os anos e se mantém com uma pele saudável e jovem. É uma maravilha, eu costumo brincar com o pessoal, é importante quando a gente continua passando pelo tempo. O problema é quando o tempo começa a passar pela gente. É verdade, começa. E aí entra, claro, a sua especialidade aí para auxiliar nesse sentido, né? Sim. Colaborar, inclusive, a pessoa se manter mais tempo, né? Jovem, né? E evidentemente com aquela energia, aquela vitalidade que todo mundo gosta de ter ao se olhar no espelho, né? E perceber ali que ainda continua, né? Mantendo aquelas expressões importantes, né?
daquela juventude, daquele momento que realmente marca a vida de cada um, mas que traz sempre, não só a questão das lembranças, né, que a gente gosta de referenciar assim, mas o importante é a gente poder se refletir, poder lembrar e pensar. O futuro ainda está aí pela frente, né, e gerando oportunidades. A questão do Botox, existe algum tipo de contraindicação? Não, o Botox é amplamente utilizado. O importante é conversar com o paciente, ver se ele em algum momento já apresentou alguma reação prévia. Normalmente isso é difícil de que aconteça, né? Somente em algum paciente que porventura tenha apresentado alguma reação, ou então a gente evita, por exemplo, em pacientes gestantes, né? Mas pela questão da gestação em si, não tem nenhum risco. Fora isso, qualquer paciente pode utilizar sem problema algum. Muito bom a gente poder trazer informações, claro, com tranquilidade, o senhor fala realmente com propriedade aí, e o pessoal observa, evidentemente, no vídeo aí a situação das suas ponderações e a sua tranquilidade em transmitir a informação. Obrigado. Claro que dentro da cirurgia plástica existe a questão reparadora, e essa normalmente sempre é o maior desafio, né? As pessoas que se acidentam, as pessoas que precisam reconstruir, né? Eu gostaria que o senhor falasse também, dentro desse universo que o senhor tem atuado, que isso realmente pode trazer em termos de reparação e recuperação aquelas pessoas que sofrem com esses traumas maiores. Agora até a gente tem inclusive essa situação, como a gente teve, por exemplo, da Boate Kiss, de pacientes queimados, né? Então, essa sempre é uma área em que a cirurgia plástica consegue trazer um grande ganho para a população do ponto de vista de devolver a sua capacidade de se sentir íntegro, né? Então, assim, a gente tem diversas áreas reparadoras dentro da cirurgia plástica. Uma delas seriam os tratamentos de queimados, pacientes que venham a desenvolver tumores de mama e que necessitam cirurgias para a retirada dessa mama. Essas pacientes muitas vezes se sentem muito abaladas psicologicamente, né? A mama nada mais é do que um órgão pertencente ao corpo, né? E que tem um significado muito importante para as mulheres, né? Um significado que expressa a sua própria feminilidade, né? Então a cirurgia plástica entra aí sim para a gente poder reparar, poder devolver um pouco da qualidade de vida ao paciente, né, da dignidade, de ter seu corpo íntegro, belo, e também cuidando do ponto de vista estético dessa cirurgia. Sabe, César, que nenhuma cirurgia ela é só reparadora ou estética. Às vezes a gente faz um pouco essa distinção, mas essa distinção ela não existe por completo. Todas as cirurgias estéticas elas têm um fundo reparador também. E as cirurgias reparadoras têm um cuidado estético. Se a gente pensar, por exemplo, eu sempre costumo dar, por exemplo, uma criança que tem orelhas em abano. A gente pode considerar, por exemplo, que a correção de uma orelha em abano seria um tratamento absolutamente estético. O paciente vai viver a sua vida inteira sem ter nenhum agravo de saúde em função de possuir orelhas em abano. Mas, imagina uma criança entrando na escola por volta dos seus 6, 7 anos e os coleguinhas de escola. Você sabe que criança não perdoa, né? Não tem o menor pudor em castigá-lo por uma característica que foge ao que é comum aos demais. Então, assim, esse paciente muitas vezes fica estigmatizado pelo fato de ter orelhas em abano. Quando a gente corrige uma orelha em abano, a gente não está só fazendo uma cirurgia estética. A gente está reparando um paciente para aquilo que é mais comum no seu meio, entre os seus iguais. Na realidade, a gente está tendo um cuidado reparador. Prótese de mama, por exemplo, a cirurgia mamária, de aumento mamário. Óbvio que se a gente não considerar os excessos, vamos manter uma cirurgia de um bom padrão, em que a gente está dando para o paciente um volume mamário adequado. Uma paciente que não tem mama, uma mulher ou uma moça que não tem nenhuma mama, que tem um tórax quase masculino, a sua feminilidade está abalada. Então, colocar próteses de mama nessa paciente não é só um procedimento estético, é também um procedimento reparador, né? Quando a gente vai reparar uma queimadura de um paciente, um trauma, uma lesão por queimadura, a gente também está tendo cuidado estético com esse paciente. A gente está ali
reparando um dano que o tecido sofreu, mas tendo um cuidado em apresentar de forma mais esteticamente possível aquela pele para o paciente, deixar ele sem sequelas, não é? Realmente tem observações bem interessantes que o senhor faz aqui com relação à reparação, da reconstituição, inclusive quando fala de queimados, a gente que observou aquele incidente, né, fatal ali de Santa Maria, realmente foi uma tragédia muito grande que muitas pessoas ficaram, né, realmente deformadas, né, e com muitas sequelas também. E evidentemente que isso, para a vida da pessoa que está ali de um momento para o outro nessa mudança, é uma mudança brusca. E evidentemente que tendo um suporte, tendo um apoio profissional que possa reconstituir, de devolver, né, aquela condição de antes, no caso, claro que realmente isso aí só pode ser benéfica não só na questão estética, mas também psicológica. A gente sabe que isso interfere bastante, né? E só deve observar isso muito dentro da sua linha de atuação junto aos seus pacientes. E outra questão também que fica aqui, quando se fala nisso, é na questão, por exemplo, reparadora das pessoas que emagrecem, né? Que a pele realmente acaba sobrando ali, né? E esse tipo de reparação, assim, como é que o senhor tem desenvolvido assim, esse trabalho? Como é que as pessoas, na verdade, quando percebem isso, como é que elas sentem, né, essa necessidade e como é que elas colocam isso para o senhor? Bom, hoje o que a gente percebe as pessoas estão cada vez mais cuidando da saúde do seu corpo. E cuidar da saúde também tem a ver com a quantidade de peso que os pacientes apresentam. Então, hoje a gente tem uma série de recursos para que os pacientes tentem atingir aquele peso que seria adequado para o seu corpo. E um deles, hoje, que para pacientes que apresentam um grau elevado de peso, que a gente chama de obesidade mórbida, já existe inclusive a cirurgia. Muito bem, com isso começou a surgir um paciente diferenciado que apresenta uma perda excessiva de peso e que precisa de tratamento. Bom, nessa área a gente também tem atuado, porque esses pacientes, depois de apresentar uma perda tão grande de peso, eles necessariamente vão precisar de uma cirurgia para reparar. Então, são grandes quantidades de pele que têm que ser retiradas, muitas vezes das mais variadas áreas do organismo. A gente retira a pele do braço, da coxa, da mama, do abdômen, das costas, né? Face, pescoço. Então, assim, um paciente que tem uma perda excessiva, normalmente vai ter que buscar a cirurgia plástica para conseguir reparar essa perda. A perda deixa sequelas, né? E é aí que a cirurgia plástica, então, entra, tentando devolver um pouquinho do paciente, para o paciente da sua autoestima, né? A gente percebe até que alguns pacientes, quando estavam obesos, obviamente não conseguem lidar muito bem com a sua imagem pelo fato de apresentar obesidade, e depois de emagrecerem, continuam muitas vezes com uma dificuldade frente ao excesso de pele que tem. Então aí a cirurgia plástica entra, a gente entra e faz um trabalho escalonado, obviamente que são pacientes que a gente não pode corrigir todas as deformidades ao mesmo tempo, mas levando em consideração tanto aquilo que mais desagrada ao paciente, quanto aquilo que é mais importante de ser corrigido num primeiro momento, a gente vai fazendo então um programa para aquele paciente, tentando desenvolver digamos assim, um projeto de cirurgias em que o paciente, ao fim de tudo, tem todas as suas áreas do corpo restabelecidas, sem excesso de pele. Na questão da recuperação, nesses casos, assim, o tempo que demanda uma situação, porque o senhor colocou aqui que você tem que fazer escalonadamente, né? Claro. Ou seja, tem que fazer por etapas. Nessas etapas, esse processo, uma pessoa que perdeu muito peso e apresenta um excesso de pele, tá? Nesse sentido. Essa recuperação, quanto tempo leva isso? Bom, se a gente for considerar desde que o paciente entra no consultório, recebe a primeira avaliação,
Porque é todo um processo, né? Inicia com a nossa avaliação, isso tem que ser minucioso para esse tipo de paciente, porque são pacientes que a própria absorção dos nutrientes está de forma diferenciada. Então, assim, é uma pesquisa um pouco diferente de uma plástica tradicional. Desde o momento que o paciente entra no consultório até o momento em que ele deseja sair com todas as suas áreas restabelecidas, a gente leva em torno, se seguir uma sequência adequada, em torno de 1 ano e meio, para conseguir tratar um paciente em todas as suas regiões. Vai depender muitas vezes da urgência do paciente. Tem pacientes que têm, digamos assim, mais tempo disponível, não tem uma real necessidade, porque não apresentam uma viagem programada, porque não tem um evento programado para logo ali à frente, então a gente pode fazer isso de uma forma mais calma. Mas também é importante não atropelar, sabe? Eu costumo dizer assim, a gente tem que dar o tempo certo entre uma cirurgia e outra, para que o paciente tenha tempo de se recuperar, né? Porque a cirurgia também é, de certa forma, agressiva ao corpo. Então, a gente tem que fazer uma agressão calculada de forma a minimizar os riscos para o paciente. Então, acho que nesse sentido, em torno de 1 ano e meio, a gente consegue fazer. Muito bem. Bom, estou aqui conversando com o Dr. Marcelo Zardo, ele que é especialista em cirurgia plástica e reparadora. E, é claro, vamos fazer um breve intervalo. Em seguida, a gente volta aí trazendo mais informações. O Dr. Marcelo continua aqui com a gente. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem 1 minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Estamos de volta, continuamos aqui dentro do quadro Alô Doutor, o doutor Marcelo Zardo aqui nos dando a satisfação da sua companhia e trazendo aí os seus conhecimentos dentro da área de especialização, da cirurgia plástica, né? E evidentemente que agora nós vamos entrar numa área que as mulheres gostam muito de falar, existem preocupações nesse sentido. E, claro, vamos fazer assim, um breve histórico do silicone, doutor Marcelo, para a gente poder se posicionar no tempo e também falar dos avanços, né, do que isso realmente trouxe, em termos significativamente para a mulher, em termos de benefícios. Então, as próteses de silicone têm mostrado aí para a gente que estão mais do que comprovadas universalmente. O uso nesses longos anos tem sido muito eficaz em dar para os pacientes tanto a beleza de uma mama em um volume maior, né, quanto a segurança do procedimento. O silicone iniciou, como você comentou a respeito do histórico, iniciou a primeira prótese em 62, né, foi colocada numa norte-americana e desde então passou por grandes evoluções, né. Hoje as próteses evoluíram muito em termos de segurança. Nós temos próteses que hoje a gente chama que o silicone médico utilizado internamente é preenchido com um gel coesivo, então é uma prótese que não tem risco de extravasar no caso de vir a romper. Algumas coisas com esse avanço nos deram uma tranquilidade maior no seu uso, né? Antigamente, uma das coisas que as pacientes muito perguntam no consultório é se se a prótese deve ser trocada de 10 em 10 anos, por exemplo. É uma dúvida muito comum. Antigamente, sim, se fazia essa troca de 10 em 10 anos no intuito de preservar a paciente de uma eventual ruptura da prótese.
Como a prótese evoluiu e hoje ela é preenchida com esse gel coesivo, não tem mais essa necessidade de troca de 10 em 10 anos. E com isso a gente começou a perceber que essas próteses têm uma durabilidade muito maior do que 10 anos. Hoje a gente tem trocado próteses com 20 anos de uso, não é? Então, assim, a paciente tem ganho com isso, né? Acho que evoluiu bastante nesse sentido. Nós temos formatos de próteses dos mais variados. Cada caso deve ser, obviamente, individualizado, né? Uma coisa que é muito comum os pacientes fazerem perguntas via internet. E isso, para o cirurgião, é difícil de responder aos questionamentos de qual é a prótese mais adequada para mim, ou qual o tamanho mais adequado, porque é importante a gente ter a presença do paciente. Cada paciente que entra no meu consultório é um paciente diferente de qualquer outro. Então, a sua mama é única. Eu preciso identificar exatamente qual é o caso daquela paciente e individualizá-lo e ali definir se o melhor é colocar essa prótese para essa paciente atrás do músculo, na frente do músculo, se é uma prótese de uma projeção mais alta, de uma projeção mais baixa. Então, tudo isso são dados importantes de serem levados em consideração no momento de fazer o diagnóstico adequado e poder determinar para cada paciente o que é mais importante. Realmente, dicas aí, colocações bem interessantes, doutor Marcelo Zarto, cirurgião plástico, participando hoje conosco aí, e trazendo informações, né, dentro da sua área de atuação aí. Evidentemente, uma das perguntas também que fica aí, doutor Marcelo, com relação a essa questão do silicone, é a aplicação em outras partes do corpo que tem avançado também, né? Enfim, está tendo outras utilizações. Eu gostaria que o senhor comentasse também sobre isso. Nós temos agora, nos últimos anos, desenvolvido próteses que podem ser utilizadas em outras regiões do corpo, como você bem falou. Glúteos é uma área que tem crescido muito, a gente tem feito, e com um nível satisfatório de segurança e de qualidade. Hoje as próteses de glúteo melhoraram muito o seu desenho, então é uma prótese que já não fica mais tão saliente, né? Obviamente que alguns preceitos técnicos são importantes de serem respeitados, e se a gente tiver esse cuidado, se consegue atingir excelentes resultados. A mesma coisa ocorre com panturrilha. Hoje em dia, até para bíceps, peitoral masculino, existem próteses de silicone. A tecnologia tem crescido bastante, e isso tem ajudado bastante a gente atingir um nível bastante avançado em termos de material médico em que a gente pode utilizar. Então, o importante é estar atualizado com relação a isso, buscando sempre essas fontes novas de tecnologia, e com isso os estudos têm mostrado que a gente tem bastante coisa a fazer, né? E muita coisa evolui ainda, né? Evidentemente que a medicina tem uma dinâmica importante, ela vem num crescente, e pegamos décadas atrás aí, não se imaginava boa parte do que se tem hoje. Isso é constatável com tranquilidade, se constata com tranquilidade mesmo. Então, doutor Marcelo, estamos chegando aos minutinhos finais e, evidentemente, eu quero aproveitar aqui a sua presença para falar de um outro tema que contextualiza esse, que está fora dentro da questão, vamos dizer assim, intrínseca do seu atividade fim, mas que também entra dentro do aspecto de utilização, porque nós temos assim o país como um dos maiores consumidores do mundo em termos de cirurgia plástica, né? O que se deve isso, doutor Marcelo? Eu diria principalmente o seguinte: a mulher brasileira é uma mulher porque ela puxa a cirurgia plástica, sem dúvida. E a mulher brasileira é uma mulher vaidosa, é uma mulher que se cuida, é uma mulher que gosta de estar bem consigo mesmo, que gosta de expor seu corpo. E isso fez com que nós, cirurgiões, tivéssemos que correr atrás. Então vamos aqui agradecer a participação do Dr. Marcelo Zarto, né, cirurgião plástico, participando aí com a gente, trazendo informações valiosíssimas aí dentro do universo, né, em que atua, dentro da cirurgia plástica, né, e reparadora.
Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Meu nome é Janaína Lima, eu sou coordenadora voluntária da Associação Emanuel. É um lar que abriga pessoas de rua, abriga toda e qualquer pessoa que de ajuda necessitar. Nós temos dentro das unidades da Emanuel 600 moradores, do bebê com HIV ao idoso em estado vegetativo. Pessoas que foram totalmente rejeitadas pela sociedade e que a Associação Emanuel tem acolhido, mas que para nós podermos continuar esse trabalho, nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos da sua doação. Nós temos o escritório central na CIS Brasil 1079, cujo telefone é 3341-2615. As portas do lar ficam abertas 24 horas para visitação, para que você possa conhecer o trabalho desenvolvido pelo Emanuel. E eu deixo aqui o meu apelo, uma solicitação. Dê uma chance ao seu coração, ajude a quem precisa. Um pequeno gesto seu fará grande diferença para todas as pessoas que acolhemos.